palavra do Senhor. E se o Senhor me colocou aqui hoje, eu estou à disposição dele, para que eu venha ser um canal naquilo qual o Senhor quer falar com a igreja. E o Senhor quer falar com vocês. Eis-me aqui, Pai, que eu seja um canal para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor que está no livro de Daniel. Está no livro de Daniel. Esperar um momentinho os irmãos acharem. No capítulo 1 de Daniel, no versículo 8. Tem alguns irmãos ainda procurando. Quando o pastor me deu a escala, falando que lá estava escrito que eu ia trazer a palavra hoje, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E passou aquela semana e eu não tinha palavra nenhuma, eu não encontrava assim. Mas como a gente sabe que não é de nós, é do Senhor. Quando foi essa semana, Deus começou a me dar, porque o Senhor trabalha assim na minha vida. Eu vou fazendo serviço e o Senhor vai falando. Aí eu vou lá e anoto. Aí vem outra palavra, o Senhor, aí eu vou anoto e o Senhor deu a palavra. Pela infinita misericórdia do Senhor. Então vamos ler em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 1 até o 8, eu não vou ler tudo, eu vou fazer um resumo do que está escrito na palavra de Deus do capítulo 1 ao 8, tá, irmãos? Eu não vou ler direto na Bíblia, eu fiz um resumo aqui. Em 607 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, que se rendeu. O chefe dos eunucos de Nabucodonosor, Aspenaz, levou alguns filhos de Israel, de linhagem real e dos nobres, para aprenderem as letras e a língua dos caldeus. O treinamento teria a duração de 3 anos. Irmãos, era um treinamento de 3 anos. Dentre esses jovens estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, cujos nomes foram trocados pelo príncipe dos eunucos para, respectivamente, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Os nomes dos hebreus, dos 4 hebreus, são o significado no nome deles, hebreu. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é quem me ajuda. A interpretação dos nomes que os caldeus não é consensual. Por exemplo, a interpretação dos nomes que os caldeus deram aos filhos de Judá, aos hebreus. Beltesazar, tesouro de Bel, ou o depositório do segredo de Bel. Sadraque, inspiração do sol, Deus, autor do mal, seja favorável a nós, Deus nos proteja do mal. Mesaque significa aquele que pertence à deusa, irmãos, eu não sei fazer essa pronúncia, tá? Eu vou ler o que está escrito aqui, Sheshash, também nem quero aprender o nome dessa deusa. Abed-nego, servo de Nego, um dos deuses babilônicos, talvez o Sol, uma estrela movente, ou o planeta, Júpiter ou Vênus. Então o nome deles foram trocados. Vamos começar a falar de Daniel. Daniel era um garoto entre 15 e 17 anos, que foi arrancado da casa de seus pais e levado numa leva de cativos. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, numa cultura diferente dos caldeus.
uma linguagem diferente, a 2.000 quilômetros de distância da casa dos seus pais. Eu quero novamente, irmãos, chegar no versículo 8 e ler, porque nós lemos o 1 e o 8. Eu quero ler aqui, ó. E Daniel assentou no seu coração. O que significa Daniel assentou no seu coração? Significa que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com o manjar dos demônios. Esse texto nos mostra que Daniel, ele era determinado. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que define firmemente, ela tem um foco. Você pode perguntar, como que um jovem de 15 a 17 anos, longe de seus pais, foi levado para o cativo, para uma terra estranha, de deuses pagãos, sofrendo a escravidão e ainda tem esse firmamento? Então, a resposta está no capítulo 2 de Daniel. Vamos no capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim: Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber assuntos do rei. Irmãos, Daniel, ele foi ensinado por seus pais a adorar somente Deus. Ele ouviu muitas maravilhas que Deus operava no povo de Israel. E ele levou consigo esse ensinamento dos seus pais. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram cativos, eles se encontraram juntos, porque o rei Nabucodonosor tinha mandado trazer jovens para poder servir no palácio. Então, tanto Daniel, como Ananias, como Azarias, como Misael, eles foram levados cativos para a Babilônia. Irmãos, levados cativos é levados a ser escravo. Irmãos, para pensar. Vocês pensam que escravo, quando é levado a cativo, ele vem fazendo churrasco? Ele vem comendo churrasco, comendo manjares, tomando vinho, tomando suco? Não, era uma vida de cativos, era uma vida de escravidão. Irmãos, eu não li, assim, eu não fui profundo ao texto, mas pelo que a gente vê nos filmes evangélicos, é pão e água. Não deve ser mesmo melhor que isso, porque eles são escravos. Então eles foram levados cativos e eles comiam muito mal, comiam como escravo, né? Vocês pensam que quando eles não foram fazendo festa, eles não foram comendo do bom e do melhor, eles foram comendo como escravo. Irmãos, para pensar. Nós aqui em Caieiras, quando nós temos vontade de comer alguma coisa, a gente vai ali no mercado, a gente compra, come. Né? Quando a gente tem vontade de comer um doce, tem a gelatina do Tiago, que é muito boa. O bolo de chocolate da Darcy. Eu vou tirar esse silêncio, está me incomodando. O bolo de chocolate da Darcy. Temos manjares que as irmãs que fazem na igreja. A hora que a gente quer, nós comemos doce. Irmãos, teve um jejum que nós fizemos no relógio de oração, para nós oferecer ao Senhor um jejum de doce. Irmãos, não é que é difícil, mas você está ali jejuando, você vai no aniversário, vamos supor doce, você vê um doce e você tem vontade de comer o doce. Aonde você olha, você tem doce, você chega ali no Ferdezone, você só vê doce. Né, irmão? Você tem vontade de comer e a carne pede para comer, mas você não, eu estou em jejum, eu estou jejuando. Irmãos, quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego chegaram até Nabucodonosor, irmãos, que eles viram aquele banquete. Irmãos, ali tinha vinho, ali tinha manjar, ali tinha tudo do bom e do melhor para comer. Irmãos, aqueles jovens escravos vendo aquele banquete, vieram como escravo, não comeram isso, então eles estavam com vontade de comer. Irmãos, eles eram jovens. E vendo todo aquele banquete, aquele vinho, aquele manjar, irmãos, Daniel decidiu por não se contaminar.
Eles decidiram a não se contaminar. O que eu quero dizer com isso, né? Imagina que aqueles jovens cativos, na frente daqueles manjares, querendo comer tudo aquilo ali, porque foi um tempo sofrido de escravidão, e eles não comeram. Irmãos, eles eram jovens. Eles não eram homens maduros, com experiência de vida. Irmãos, eu estava na minha cozinha, e veio essa palavra no meu coração, e eu chorei na minha cozinha. Porque eles eram jovens, e eles decidiram a não se contaminar com os manjares dos reis. E o Senhor ministrou no meu coração. Quantos homens maduros, quantas mulheres maduras, vividas, e estão entristecendo a Deus, se contaminando com um banquete de demônios. Coisas fúteis. Estão se contaminando, entristecendo o Senhor. E esses jovens, eles não se renderam ao banquete de Nabucodonosor. Foram 3 anos que eles não se renderam. Eu queria aqui no texto, ler aqui, porque continua do 1 ao 8. Por influência de Daniel, ele e seus 3 companheiros não consumiram iguarias reais, nem o vinho que o rei bebia, mas apenas uma dieta de legumes para comer a água e beber. E esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e toda a sabedoria. E a Daniel a interpretação de sonhos. Quando os jovens foram apresentados a Nabucodonosor, a fim do período do treinamento, eles eram os melhores, excedendo por 10 vezes os seus mágicos e encantadores. Também por influência de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego foram nomeados superintendente dos negócios da província da Babilônia. Irmãos, foi isso que aconteceu com eles, por eles não terem se contaminado. Daniel, nessa passagem, ele teve 3 decisões importantes. A primeira, eu não vou me contaminar. A segunda, eu não vou comer comida de demônios. A terceira, tudo que vem destruir o projeto de Deus na minha vida, eu não vou me contaminar. Glória a Deus. Esse era o firmamento de Daniel, irmãos. E aqui eu falei sobre Daniel. Agora eu gostaria de ir em Daniel 3. Aqui nós falamos um pouco sobre Daniel. Mas a palavra de Deus nesta noite é sobre a fornalha ardente. A fornalha de fogo. Que está em Daniel 3. No capítulo 12. Nós vamos ler o 12. Amém? Aqui no capítulo 12 fala assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste ou adoraram. Irmãos, eu vou fazer um resumo aqui sobre o que aconteceu nessa passagem do 3 em diante. Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro e ordenou que todos os sátrapas, deputados, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados, régulos das províncias viessem adorá-la, sob pena de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Os caldeus acusaram os judeus de não terem cumprido o decreto. E Nabucodonosor, furioso, ordenou a Sadraque, Mesaque, Abedenego que adorassem a imagem, perguntando que Deus era este que podia livrar-nos das suas mãos. Eles responderam que Deus pode livrá-los da fornalha de fogo ardente ou das mãos do rei, e o que eles não iriam servir a deuses dele, nem adorariam a imagem que ele fez. Nabucodonosor
ordenou que a fornalha fosse acesa com um fogo 7 vezes mais forte do que o normal, e que Sadraque, Mesaque, Abednego, atados, fossem jogados na fornalha. A fornalha estava tão forte que matou os homens que jogaram os 3 no fogo. Nabucodonosor, porém, ficou espantado porque viu andar no meio do fogo, não 3 homens, mas 4, caminhando sem sofrer dano, sendo que o quarto tinha a aparência de um filho de Deus, um anjo. Era o nosso Deus, irmãos, que estava ali com eles. Nabucodonosor chegou à porta da fornalha, chamou os 3 como servos do Deus Altíssimo e mandou que eles saíssem. Eles saíram e o fogo não havia queimado seus corpos, seus cabelos, nem as suas roupas, nem mesmo eles tinham cheiro de fogo, porque Deus estava ali com eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diante daquela estátua de ouro, não estava Sadraque, no meu modo de pensar, tá? Não estava Sadraque, não estava Mesaque e nem Abednego. Nomes trocados pelos príncipes dos eunucos. O príncipe dos eunucos, eles mudaram o nome deles. Eles mudaram o nome deles. Mas não mudaram a fé. Não mudaram a firmeza. O firmamento de não se contaminar. Junto quando eles estavam com Daniel diante do banquete. Lembra que nós lemos antes, que eu falei antes? Eles não mudaram o firmamento que eles tiveram diante do banquete de Nabucodonosor, junto com Daniel, o qual eles jejuaram e receberam saúde, vitamina de Deus. O Espírito de Deus estava sobre eles. Eles comeram só legumes e beberam águas por 3 anos. Além deles ficarem melhores que os outros que participaram da mesa do Nabucodonosor, mais gordos, semblantes mais lindos. Deus deu conhecimento a eles, Deus deu inteligência e sabedoria. Porque quem estava diante... Lembra que eu falei aqui que no meu modo de pensar não era Sadraque, Mesaque e Abednego? Mas quem estava diante daquela estátua era Ananias, que significa Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda. Era esses 3 que estavam diante daquela estátua que Nabucodonosor levantou. Irmãos, o diabo trocou o nome deles, mas não trocou a fé. E o diabo, ele quer mudar o seu nome. Ele quer mudar o nosso nome. Ele quer pôr o nosso nome de fracassado, derrotado, falido, doente, depressivo, endividado. Para diante daquela estátua, diante dessa estátua que o diabo levantou na sua frente. Uma estátua de problema, uma estátua de dificuldade, uma estátua de doença, de enfermidade, de dificuldade financeira. O rei tinha mandado aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. A situação piorou. Irmãos, quantas das vezes você para diante de uma estátua que o diabo levanta na sua frente e você olha para essa estátua e você pensa que você ora a Deus e as coisas pioram. Não porque você orou a Deus, mas o inimigo ele faz piorar para ver a tua fé. Ele faz piorar, ele manda aumentar 7 vezes mais o fogo dessa fornalha na sua vida. Irmã, mas piorou. A fornalha foi aquecida. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês fizeram relógio de oração? Vocês jejuaram algum manjar? Vocês oraram e entregaram a Deus o problema de vocês? E por que diante dessa estátua que o inimigo levantou na sua frente, você já começou a flexionar o seu joelho e começou a baixar a tua cabeça? Irmãos, toma posição de firmeza
Como Daniel aquele dia, junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eu falo que é Ananias, Misael e Azarias. Toma a firmeza deles e fica firme. Levanta a sua cabeça. Não abaixa a sua cabeça e fala assim: e agora? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. A situação piorou. E agora? O que eu vou fazer? Irmãos, vocês têm que ter firmeza e levantar a sua cabeça e falar assim: agora eu vou ver o que o meu Deus vai fazer. Porque vocês têm um memorial perante Deus. Irmãos, tudo que vocês fazem para Deus, Deus não esquece. Você fez o relógio, você orou, você jejuou, você buscou. Deus não vai abandonar você nessa fornalha. Deus não vai abandonar você nessa hora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Nabucodonosor, ele mandou aumentar 7 vezes mais aquele fogo. E mesmo assim, eu prefiro falar Ananias, Misael e Azarias. Porque é o nome que os pais deles, que era temente a Deus, deu para eles. E não o nome que o inimigo, Satanás, deu. Eles não se dobraram. E quando eles foram jogados, eles foram amarrados e jogados naquela fornalha de fogo. Irmãos, no meu coração, no meu modo de pensar, aquele fogo foi aumentado. Eu não vou conseguir expressar, mas aquele fogo foi aumentado bilhões e bilhões de vezes. Se transformou no fogo do Senhor. O mesmo fogo que naquele monte a sarça ardia e Deus falava com Moisés e a sarça não se consumia. Eles foram jogados naquela fornalha de fogo ardente. E ali não estava mais o fogo de Satanás. Ali já não estava mais o fogo do diabo que mandou aumentar para queimar eles, não. Ali estava o fogo do Senhor, porque o Senhor estava ali dentro com eles. Irmãos, o fogo do Senhor queimou, sabe o que? As ataduras que estavam amarrando eles, as cordas que estavam amarrando. Mas nenhum fio de cabelo deles queimou. Nenhum fio de linha da roupa deles queimaram. E eles ficaram passeando no meio do fogo do Senhor. E Nabucodonosor, ele teve que reconhecer que foi jogado 3 e tinha 4 andando ali solto, livre. E um era como semelhante ao Filho de Deus, um anjo. Irmãos, eles saíram ileso daquela fornalha de fogo. E você vai sair ileso dessa fornalha. Porque o Senhor está junto com você. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Nenhum fio de cabelo seu vai ser queimado. Nenhum fio de linha da sua roupa vai ser queimada. O fogo do Senhor vai queimar tudo que está amarrando na vida de vocês. Tudo que está preso, tudo que está amarrado. O Senhor vai queimar o fogo do Senhor. Mas você não vai ser queimado. Você não vai ser atingido, porque você vai sair de lá dessa fornalha ileso. Nabucodonosor reconheceu o Deus dos meninos, dos jovens. E o seu Deus vai ser reconhecido através da sua bênção, através da sua vitória. Não se curve perante essa estátua, porque Deus é com você. Não fique com medo dessa fornalha que você vai entrar, porque o Senhor é com você. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus deu essa noite para nós, para mim. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Vamos ficar firme, vamos receber essa palavra no coração. Vamos sair, irmãos, que essa palavra não fique só aqui, mas que você saia por essa porta e essa palavra saia com você. Lembra, não é eu que estou falando, é o Senhor. Lembra do que o Senhor está falando para você hoje. Quando você estiver diante de uma estátua de problema, lembra do que o Senhor está falando para você. Que você tiver medo da fornalha, piorou, esquentou, lembra do que o Senhor está falando com você hoje. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E vão ter que reconhecer o seu Deus. Aqueles que esperavam você ser jogado naquela fornalha.
e ser destruído e ser queimado. Vão ter que reconhecer Deus na sua vida, que Deus livrou você e deu a solução do seu problema. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Gostaria que o Tiago me ajudasse. Não vai tocar, Tiago? Porque eu não consigo cantar. Você pode me ajudar aqui? Nós vamos louvar o Senhor com aquele louvor rompendo em fé. Dr. Rubens, o senhor sabe tocar, né, esse louvor? Irmãos, vamos louvar e adorar o Senhor. Foi por fé que aqueles jovens não se dobraram perante aquela estátua. Foi por fé que, primeiramente, eles não comeram, não se contaminaram com o manjar do rei Nabucodonosor. Irmãos, se eles tivessem se contaminado, eles não tinham passado ileso pela fornalha ardente de fogo. Amém? Então vamos louvar o Senhor. E louva, irmãos. Adore o Senhor por esta palavra. Adore Ele agora. Rompa mesmo em fé. Agora, quando nós estivermos orando, leve o seu pensamento. Imagina assim a estátua que foi erguida na sua vida. A fornalha que está esquentando mais, 7 vezes mais. E vamos louvar o Senhor agora com um ato de fé. Que o Senhor já livrou vocês. Porque a palavra do Senhor, ela não volta. A palavra do Senhor, ela não cai por terra. O Senhor já livrou vocês. Amém? Diz que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de Se você diante de se mim levantar uma estátua, não se abrir o mar, você não vai se encurvar. Deus vai me fazer Não tenha andar medo de por entrar nessa sobre essa fornalha, água. porque você não vai se queimar. Em fé, Rompa em fé. Daniel, minha rompeu em vida fé. se Não se contaminou revestirá com os do manjares do seu rei. poder. Rompe Ananias, Misael e Azarias, rompendo em fé. ousadia, Eles não se vou curvaram mover perante a estátua de Nabucodonosor. sobrenatural. Vou Eles rompendo em lutar fé, e vencer, saíram da fornalha ardente em e leso, colher. porque eles tinham fé A cada que Deus ia dia libertar eles e vou eles iam sair ilesos. rompendo em fé. Vamos de novo. Rompendo em fé. Rompa em fé, irmãos. Acredita. Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Pastor, Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. a cada dia Vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aplauda o Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor deu para vocês. E para mim, o Senhor falou grandemente comigo. E assim eu agradeço. Amém? Vai para orar? Então vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Feche os seus olhos. Põe as mãos no teu coração. Fala assim: Senhor, eu agradeço a Ti por esta palavra. Senhor,
O Senhor me fortificou mais essa noite. Eu não vou me encurvar, Senhor. Eu não vou me contaminar, Senhor, com os manjares dos demônios. Eu não vou me contaminar, Senhor, com aquilo, Senhor, que o inimigo colocar na minha frente. Mas eu vou resistir. E eu vou confiar no Senhor. E eu creio que o Senhor vai me fortalecer. Que o Senhor vai me encher do teu poder. Para quando, Senhor, se levantar uma estátua na minha frente, uma estátua de problemas, uma estátua de dificuldades, eu não vou, Senhor, eu não vou me curvar diante dela. E também, Senhor, eu não vou temer a fornalha de fogo ardente, porque eu sei, Senhor, que o Senhor estará comigo, e o Senhor vai me livrar, e o Senhor vai livrar a minha família, e o Senhor vai livrar os meus filhos, e eu vou sair ileso dessa fornalha de fogo, porque quem vai reinar em mim é o fogo do Senhor. Senhor, eis aí a tua igreja. Senhor, eis aí os teus filhos. Pai amado, que o Senhor venha mesmo, Senhor, aumentar a fé deles, ó Pai. Que eles venham tomar posse desta palavra. Que eles venham sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Que eles venham sair daqui cheios, como saiu, Senhor, Ananias, Misael, Azarias, Daniel. Que saíram cheios e fizeram a diferença. Ficaram cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Senhor, que teus filhos venham ter, Senhor, fortaleza do Senhor. E, Senhor, lembrar desta palavra e contar o testemunho aqui, Senhor, que o Senhor livrou eles da fornalha, que o Senhor resolveu o problema deles, ó Pai. Eu entrego, Senhor, a igreja na mão do Senhor. Senhor, que venha se realizar essa palavra que o Senhor falou nesta noite, na vida dos teus filhos, porque tu és um Deus de fogo, tu és um Deus de poder, tu és um Deus que cuida dos teus filhos, tu és um Deus que salva, o Senhor é um Deus, Pai amado, que liberta. E eu creio no poder desta palavra, porque esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor. E assim, Senhor, eu entrego teus filhos, as tuas filhas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou entrar Os irmãos podem se assentar mais um pouquinho. Graça e paz. Bom, eu queria avisar a igreja que dia 26 nós vamos começar de novo um outro relógio de oração. Ele vai do dia 26 de abril ao dia 3 de maio. Serão 8 dias. E a motivação desse relógio é pelos filhos, nossos filhos, pelos jovens que estão se perdendo, se prostituindo e pelas crianças em geral, que têm sido alvo do inimigo. Então nós, como igreja, nós resolvemos fazer esse tempo de oração e depois nós vamos ter a campanha, né? Terminando o relógio já nas 4 sexta-feiras de maio, nós vamos ter aquele tempo de oração lá em cima, depois do tempo nosso aqui, começa aqui é das 7h30 às 8h30, termina aqui às 8h30, a gente sobe e completa ali 1 hora, né? E no dia 24, que vai anteceder, na sexta-feira que vai anteceder o relógio de oração, o pastor Álvaro vai estar aqui ministrando, né? Algo para nós sobre esse relógio, vai dar algumas instruções para nós. Então, eu estou aqui. Vai ser no mesmo esquema, meia hora, igual o outro. Então eu gostaria que a igreja aderisse,
Porque às vezes nós temos parentes, filhos, primos, sobrinhos, às vezes vizinhos, tem filhos de amigos nossos que estão se perdendo aí fora. Hoje o jovem está numa situação um pouco difícil e às vezes ele não consegue sair sozinho. Então a gente precisa orar, né? Então nós vamos ter um local aqui, nós vamos colocar um caderno e a gente vai colocar o nome, que nem se você tem um parente, um vizinho. Aqui nós temos vários professores. Eu gostaria de pedir para os professores, né, não só trazer o nome dos alunos que têm algum tipo de problema, mas traga o nome da escola. Nós vamos colocar numa casinha, ela vai representar uma igreja e nós vamos estar orando. Então eu gostaria de coração que toda a igreja aderisse, porque nós temos que nos levantar e nos colocar na brecha por eles. Porque, como a Miriam falou aqui, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles tinham conhecimento porque os pais ensinaram. Então eles não se dobraram. Hoje tem jovens que nunca ouviram falar do Senhor. Hoje tem pessoas que não creem que Deus existe. Hoje tem jovens aí caçoando de Deus. Então eu vejo que como igreja, nós temos que nos levantar e orar e interceder. Então esse papel vai estar lá com os diáconos, né? E eu gostaria que você colocasse. Foi tão gostoso da outra vez. Dá para orar assim meia hora na parte da manhã, meia hora à tarde. Se você não quer, você pega meia hora à tarde, meia hora à noite. E é tão rapidinho, é tão gostoso, não fica cansativo, né? Nós vamos estar fazendo também, como nós fizemos da outra vez, alguns versículos base para estar orando nessa direção. Então, se junte a nós, né? Nessa luta, nesse tempo de oração. Nós vamos entrar com jejum também. E eu convido a igreja a participar. Amém, queridos? Amém. Já começa a dar o seu nome hoje, querido. Já dá o seu nome. Já bota ali, vamos em frente que Deus vai romper em fé conosco. Amém? Amém. Fica de pé, nós vamos orar. Temos algumas situações, alguns pedidos de oração, tá bom? Tem aqui Fernanda, temos ainda a irmã da Silvia, né? A Vera, o irmão da Darcy, o Geraldo, a mãe da Simone, também dona Inês, a Zilda, quem mais assim? E mais alguém que você tenha conhecimento aí que está com alguma necessidade aqui na igreja, ou mesmo que não seja daqui, você quer lembrar-se dela agora, canalize aí, fala o nome dela enquanto nós oramos aí, Deus vai alcançá-la onde ela estiver agora em nome de Jesus, amém? Amado Deus e Pai, nós oramos por essas vidas, colocando-as diante do Senhor, intercedendo, pedindo que o Senhor as visite onde quer que elas estejam agora, que o Senhor toque em seus corpos, que o Senhor entre nas famílias que estão sendo lembradas nesse momento, que o teu poder de cura, de libertação, de salvação visite essas pessoas e as alcance agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós mandamos embora dessas vidas, dessas famílias, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que foi construído pelas trevas para causar danos, males a essas pessoas, nós mandamos embora e ministramos sobre elas a bênção plena do Senhor, para que elas sejam abastecidas pelo poder de Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre, meu querido, e não esqueça nunca que o mais importante é que Deus está conosco em aliança,